Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tá aqui com um tema um pouco diferente, mas nem tanto assim, porque ontem eu assisti a nova temporada de Black Mirror e tem algo que se relaciona bastante com o que a gente já fala aqui no canal no episódio Rachel, Jack and Ashley 2, ou como já tá popularmente conhecido aí na internet, né, o episódio da Miley Cyrus. The reason I'm here is to introduce to you Ashley 2. Já faz um tempinho que a participação dela na série vem sendo anunciada, eu acho que desde o ano passado que já se falava nisso, e eis que finalmente a temporada foi lançada essa semana. Um pouco mais curtinha, são apenas 3 episódios, um pouco menos ousada do que costumava ser, mas ainda assim colocando o dedo em algumas feridas. Eu não tinha visto nenhum spoiler, nem sobre o que se tratava, nem trailer, nem mesmo imagem promocional chegou a passar pela minha timeline. Mas ontem só foi abrir o Netflix que o episódio dela já estava lá em destaque. Eu lembro que eu até cheguei a achar um pouco aleatório quando anunciaram a participação da Miley na série, porque já faz um tempinho que eu tô percebendo ela se desligando cada vez mais da carreira de atriz. Mas logo no início do episódio já bateu aquele estalo. É claro. Provavelmente vai rolar alguns spoilers aqui, então eu já adianto que caso você ainda não tenha assistido o episódio, vai lá na Netflix primeiro assistir e depois volta aqui. Ou então, por sua conta e risco, assiste aí o vídeo e depois vai lá ver o episódio. Faz aí como você preferir. Já vou adiantar que a edição desse vídeo vai ficar um pouco diferente dos demais aqui do canal, porque eu tenho quase certeza que eu não posso usar trechos do episódio aqui. Se eu não me engano, eu acho que só imagens do trailer que são permitidos. Mas enfim, o episódio tem 1 hora de duração e a história começa mostrando a personagem Rachel, uma adolescente tímida e introspectiva tentando se adaptar numa nova escola após se mudar de bairro com a família dela. Em casa ela também passa por algumas dificuldades, pois apesar de não mostrar isso no episódio, fica um pouco claro que a dinâmica entre o pai e a irmã dela mudou um pouco desde que a mãe dela faleceu. Uma parte que eu acho que vai ajudar muita gente a se identificar com o personagem da Rachel, principalmente o público mais jovem, é que o maior conforto e fonte de inspiração dela é a cantora Ashley ou personagem vivido pela Miley. Eu acompanho muitos artistas que têm um fandom predominantemente adolescente. Hello, um fã de BTS falando aqui. E na personagem da Rachel eu vi muita coisa do que eu percebo em fãs não só do BTS, mas da Ariana, da Taylor, da própria Miley e qualquer outro artista que atinja um público que vá do pré-adolescente ao jovem adulto. As letras das músicas da personagem da Miley falam sobre autoconfiança, esperança, você pode tudo se você se esforçar e todo esse rolê de positividade. E o legal é como o episódio consegue mostrar como esse discurso pode ser vazio e fabricado para vender, porque nem sempre o artista acredita naquilo que ele está mostrando, naquilo que as pessoas depositam nele. O conflito do episódio começa de verdade quando é mostrado os bastidores dessa fama muito louca que a personagem Ashley conquistou. Após os pais da personagem da Miley morrerem quando ela era ainda muito novinha, a tia dela, interpretada pela atriz Susan Porfan, adotou ela e com o tempo passou a agenciar a carreira dela como artista e basicamente moldar como deveria ser a imagem pública da Ashley. O que ela deveria falar, o que ela deveria cantar, o visual, a maquiagem, o comportamento, basicamente tudo que envolvia a imagem artística da garota diante das câmeras. Até aqui acho que nenhuma novidade quanto ao que a gente já não sabe que rola aí por trás do mundo da música e do entretenimento como um todo, né? Em alguns casos mais visíveis, em outros mais disfarçados para soar como natural, mas ainda assim ali. O toque Black Mirror da coisa começa quando do nada a personagem da Miley lança uma boneca com inteligência artificial, que na teoria seria a sua nova melhor amiga, entre aspas, mas que na prática só soltava uns bordões clichês para aumentar a sua autoestima, não considerando as limitações que cada pessoa tem ou a realidade de cada uma delas. O que na prática não deveria ser um problema, né? Afinal, como alguém pode esperar algum lapso de lucidez de um mini-robô? Mas para um adolescente com um emocional vulnerável, isso pode sim ser um grande problema, como o próprio roteiro faz questão de mostrar ao longo do episódio. Ai, eu decepcionei a Ashley 2. Quem acompanha aí esse mundo da cultura pop, além dos clipes, dos álbuns, da performance, do showbiz como um todo, deve ter notado como o relacionamento da Ashley com a tia dela é bem relacionável com o de artistas que a gente conhece e acompanha na vida real. Mesmo o episódio não chegando a revelar qual a idade que a personagem da Miley tem, fica subentendido que ela já é adulta, mas que o vínculo dela com a tia não pode ser encerrado até que ela complete 25 anos. Algo que automaticamente me lembrou o fato de que há anos a Britney Spears está sob tutela do pai dela. A Britney tem autonomia sobre a vida dela, mas com o pai sempre ali do lado precisando aprovar uma decisão ou outra. Apesar do tom dramático que marca a história, em um certo momento ali as coisas vão para um lado um tanto quanto cômico. Quando a Ashley dá uma coça na tia dela sobre ela não querer mais viver o personagem que ela se tornou,
dão lá um jeito de deixar a garota em coma, não vou contar todos os detalhes aqui, e a partir daí eu até entendo as críticas um pouco pesadas que o episódio recebeu. Ele começou com uma pegada com assuntos bem sérios e polêmicos, e à medida com que os elementos que caracterizam Black Mirror foram entrando, parece que foram tentando mesclar o roteiro da série com os de Hannah Montana. O que não é necessariamente uma crítica negativa, porque apesar de eu ser fã da série e gostar daquela pegada trágica que ela costumava carregar, sem finais felizes, Shut Up and Dance, White Bear, ainda assim o meu episódio favorito num todo é San Junipero. Podem falar o que quiser, mas esse é um episódio que eu tenho assim um carinho especial. Então, essa pegada mais motivacional não é algo que me incomoda. Contudo, eu acho que esse episódio poderia ter sido ainda mais marcante caso eles tivessem suavizado a mão ali naquele surrealismo cômico. Porque, holograma já é algo que é uma realidade hoje em dia. A forma como eles deram a entender que seria necessário pra criar eu fiquei, como assim? E eu só tô falando isso porque depois que eu terminei de assistir, eu entendi perfeitamente o porquê da escolha da Mali e porquê ela ter aceitado. Em vários pequenos pontos do roteiro, a gente consegue perceber uma grande similaridade da história que tá sendo contada ali no episódio com a dela mesma. Tipo, ela acaba de sair de uma entrevista em um programa de TV, toda patricinha, toda queridinha da América e modelo a ser seguido, e quando ela sai do estúdio e passa de carro pela porta de uma balada, a gente vê que era ali que ela queria estar. Tem também a parte que a tia da Ashley encontra as composições e músicas que ela tá preparando sem ela saber, e ela acha que é tudo lixo e que nada daquilo vai ter uma boa aceitação comercial. Isso é super relacionável com o relacionamento que um artista, por maior que ele seja, mas que ainda esteja numa gravadora, ele ainda vai precisar provar com a gravadora o que vai ser lançado ou não. Tem várias outras pequenas partes que dá aquele estalo de eu vi o que vocês estavam querendo fazer aí. E eu sinto que muita coisa que poderia ter deixado a história mais afiada foi sendo deixada de lado e deixando aquele gostinho de que foi bom, mas eu gostaria de ter visto mais. Daí vocês me perguntam, mais o quê? Tipo, eles mostram a restrição criativa que um artista pop sofre quanto ao trabalho dele, o que ele pode ou não lançar. Porém, com exceção daquela cena do carro depois da entrevista, ficou a cargo do espectador subentender as imposições pessoais que ele precisa se submeter para que a imagem dele na mídia não sofra um arranhão. Eu acho que isso ia, por exemplo, ajudar para que mais pessoas percebessem que ser um artista pop demanda muito mais do que você apenas lançar hits. Outro ponto é a parte de tecnologia que caracteriza a série. Eles falaram de streaming, shows com holograma ao invés do artista de verdade no palco, tudo para gerar mais lucro. Só que tudo de um jeito muito fácil. Se tivesse ido mais a fundo e mostrado como alguns recursos de tecnologia podem ser utilizados para sugar até a última gota de um artista, eu acho que teria sido mais interessante do que se confiar em um humor previsível de algumas partes. Porque a parte da bonequinha desbocada até que eu gostei e dei as minhas risadas, mas, aquela cena delas fugindo da polícia para ir no lançamento do holograma, aquilo parecia cena de As Branquelas. E assim, como eu vi muita gente falando e eu até compartilho dessa opinião, é que esse episódio isolado, ele é bem legal, bem produzido e tal, só que dentro do contexto da série e do peso que Black Mirror carrega, ficou um pouco off. Por outro lado, relevando um pouco essas partes técnicas, não tem como a gente não enaltecer o quão de verdade esse episódio conseguiu transmitir sobre a indústria da música, mesmo utilizando ali várias metáforas para que nada fosse associado diretamente a uma pessoa. E do meu ponto de vista, eu acredito que isso só foi possível por conta da escolha da Mali como protagonista. Os roteiristas até deram entrevista falando que quando a Mali recebeu o roteiro, ela se identificou muito com a história. Mas cara, tem algumas partes ali que remetem tanto a coisas que a gente já viu na carreira dela que parece que foi realmente escrita assim pra contar a D da história dela. Ela tem um senso de humor bastante sarcástico, ela é engraçada e adora subverter as coisas. Sua carreira foi toda sobre ser uma popstar da Disney que tenta conquistar sua própria identidade. E como resultado, enfrentou muita oposição da sua marca e até de seus fãs em certos aspectos. Vocês devem lembrar que quando a Mali de Party in the USA apareceu com uma Weekend Stop, choveu comentários falando que ela estava muito forçada, que ela não precisava daquilo, que aquela nem era ela mesma. Tipo, aqui do nosso local de espectador, muita gente achou que conhecia ela mais do que ela mesma. E bom, apesar de ser uma história fictícia, acompanhar o desenvolvimento da personagem Ashley O meio que ajuda muita gente a entender que aquilo que a gente vê de um artista na mídia nem sempre é quem ele é quando desligam as câmeras. E o principal, nem tudo depende apenas da própria pessoa. E ainda por cima, no dia que ela consegue um sinal verde para fazer algo além daquilo que criaram com a imagem dela,
ela ainda vai ter que aguentar as pessoas falando que aquele modelinho perfeito que criaram é quem ela é de verdade. Eu vi muita gente falando que achou o final meio X e, realmente, considerando o roteiro e que era Black Mirror, a gente fica, ué. Porém, quando eu vi aquela última cena, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o verso de Mother's Daughter, que tá aí no EP que a Miley lançou semana passada, Don't fuck with my freedom. Resumindo, aquele final considerando apenas o roteiro, sacolinha de lixo. Aquele mesmo final considerando que era a Miley que tava ali, show. Mas e vocês, o que acharam de Rachel Jack and Ashley 2? Gostaram, não gostaram? Seria melhor se fosse um filme? Talvez se tivesse a pegada das primeiras temporadas? Ou tá bom do jeito que foi? Falem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falem aí se vocês gostam desses temas mais variados, pra eu saber se vale a pena ou não trazer pra cá. Eu só vou saber se vocês falarem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra dar aquela forcinha na divulgação. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!